Boa tarde! No Nesp Notícias desta sexta-feira, dia 4 de julho, a gente fala de trânsito e transporte público. Ruas na região do Viaduto Inacabado estão interditadas. Novo sistema permite que passageiros de ônibus saibam localização dos veículos. E na agenda, as dicas para você curtir o fim de semana. A gente começa a edição de hoje dando um alerta para os motoristas que circulam pela região do Viaduto Inacabado. Por conta das obras, algumas vias estão interditadas. A Praça Espanha ficou mais movimentada. A Indurb teve que fazer interdições nas proximidades do Viaduto Inacabado. Na Alfredo Maia, galerias pluviais e 2 bocas de lobo são construídas. A rua só deve ser liberada na terça-feira. Para desviar o trânsito, as ruas José Bastos e Bernardino de Campos já foram recapeadas. Qual que é a orientação para os motoristas enquanto tiver interdições nesse pedaço aqui? Eles utilizarem a rua Sabatino Escritor, já que a Bernardino de Campos quadra 1 e 2 está sendo recapeada. Então, quem quiser acessar Alfredo Maia na região aí da prefeitura pode utilizar a Sabatino Escritor e a Bernardino de Campos. Até agosto, quando o viaduto deve ser entregue, outras 19 bocas de lobo e novos trechos de galerias serão construídos. Vai ter feito escavações, caixa de centro, derivações, confecções de boca de lobo. Aí após isso vai vir o pavimento. E todo esse sistema que pega esse pedaço da cidade aqui, quanto tempo vai demorar para fazer essa obra toda? Essa obra toda, a previsão é nos próximos 60 dias. O serviço é feito pela Secretaria de Obras e vai custar cerca de R$600 mil. Começa na próxima segunda-feira o atendimento aos sorteados da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. Nesta primeira semana, vão ser atendidas as pessoas contempladas com imóveis no Residencial Arvoredo, no Jardim Colina Verde. Os sorteados devem ir até a sede do programa, que fica na Rua Genormeira 628, no centro. É preciso levar RG, CPF, certidão de casamento ou nascimento e comprovante de residência. O Senac de Bauru está com vagas abertas para cursos de curta duração durante o mês de julho. São 3 áreas contempladas: administração, tecnologia da informação e eventos. Quem nos dá mais detalhes é o gerente do Senac, o Emanuel Flores de Andrade. Emanuel, quem pode participar dos cursos? Os cursos eles estão abertos a qualquer escolaridade. O que necessita tomar cuidado é que para cada curso existe um pré-requisito. E como são feitas as inscrições? As inscrições são feitas diretamente ao atendimento do Senac ou pelo portal do Senac. Muito obrigada. Informações sobre dia e horário dos cursos e também sobre a data limite das inscrições podem ser obtidas no site do Senac. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. 5 novos casos de dengue foram confirmados em Bauru. Só neste ano, 341 pessoas pegaram a doença. Equipes de agentes de combate a endemias da Prefeitura têm feito periodicamente ações de prevenção, como a nebulização de alguns bairros. Mas é importante que todo mundo colabore, evitando deixar água acumular em vasos de plantas ou pneus. E ainda hoje tem a agenda cultural do Nesp Notícias. As estreias de cinema para o fim de semana, um musical que vai fazer você se debulhar em lágrimas e uma banda que vai ecoar na sua cabeça até segunda-feira. Você vê tudo isso daqui a pouco nas dicas culturais aqui do Nesp Notícias. E depois do intervalo você vai ver, pela internet, passageiros de ônibus podem saber a localização dos veículos. O Nesp Notícias volta já já. A partir de segunda-feira, algumas linhas do transporte coletivo passam a funcionar com horário de férias escolares. Segundo a Indurb, os horários normais devem ser retomados no dia 4 de agosto. As linhas com a alteração de férias podem ser consultadas no site da Transurb ou por telefone. Desde o último domingo, usuários de transporte coletivo de Bauru contam com um sistema que mostra a localização dos ônibus. A tecnologia oferece uma noção mais precisa do horário de embarque dos passageiros. Pontos cheios, cena comum no centro de Bauru.
Muita gente com pouca informação. A pessoa encosta e espera. Isso porque, muitas vezes, sabe apenas que a linha passa por ali, mas não o horário preciso. Desde o fim de semana passado, a Indurb, empresa que gerencia o trânsito em Bauru, disponibiliza uma ferramenta para melhorar a informação para os usuários. O sistema chama Seu Ônibus Online. Está disponível na internet, pelo site da Indurb. Por meio de um mapa, ele mostra a localização dos veículos em tempo real. O usuário seleciona uma linha. Os ícones verdes são os carros que estão naquele trajeto. Os pontos de embarque são mostrados em amarelo. Clicando neles, dá para saber quanto tempo o próximo carro daquela linha demora para chegar. O sistema também funciona em smartphones, pelo navegador de internet. O usuário consegue se programar muito melhor na viagem dele, né? Ele tem a certeza da passagem daquele ônibus no tempo estimado. E qualquer eventualidade que o ônibus possa ter, um problema de trânsito, algum problema mecânico, ele automaticamente fica sabendo e pode se programar com uma outra linha ou ele pode fazer algum outro serviço que ele pretenda para depois usar esse ônibus. Apesar da facilidade, o sistema pode não dar informações precisas, dependendo da conexão 3G. Ele é um sistema que está conectado à internet. Então hoje a gente ainda, a nível nacional, a gente enfrenta alguns problemas de internet, né? A rede 3G nossa ela não está ainda não tem uma cobertura tão legal. Então assim, a gente sempre está pedindo para o munícipe que faz o uso para que ele se atente a isso. Se a conexão dele com a internet está estável e também ficar esperto com a conexão do ônibus, que às vezes ele pode enfrentar algum problema de alguma nuvem, algum bairro que tem um sinal um pouco mais fraco, então ele pode ter um pequeno atraso de viagem. Então sempre tem uma margenzinha de alguns minutos a mais e a menos. Para conferir se o sistema funciona ou não, nós fomos à Avenida Rodrigues Alves, principal corredor de ônibus da cidade. A gente está esperando o ônibus aqui agora, a gente vai acompanhar a Eliana e o Thiago. Eles vão pegar a linha Isaura Pitagarmes, sentido Jardim Estoril. Pela programação aqui do site, ele indica que o ônibus vai demorar mais 5 minutos para chegar. Então a gente vai esperar com eles aqui para ver se esse ônibus vai cumprir o horário prometido pelo sistema. Para vocês, esse tipo de ferramenta, se ele realmente marcar o horário correto do ônibus, muda alguma coisa? Muda, o aplicativo muda, porque daí a gente já sabe o horário certinho e já vem pro ponto, né, no horário certo. É isso. Daria até para fazer mais coisa, então. Daria para fazer mais coisa e vir na hora certinho, porque não ficar perdendo muito tempo aqui esperando, né? Bom, 10 horas e 10 minutos agora, o ônibus já parou aqui para recolher o pessoal. Pelo menos cumpriu o horário prometido aqui, que foi o que a gente consultou, a linha Isaura Pitagarmes, que a Elaine e o Thiago iam pegar para voltar para casa. A tecnologia foi viabilizada porque agora todos os ônibus possuem um sistema GPS. Os equipamentos eram utilizados apenas para comunicação com os motoristas, mas agora vão atender toda a população. As informações vêm para esta central das empresas de transporte coletivo de Bauru. Aqui, eles ficam de olho nas quase 70 linhas que percorrem 2.400 pontos da cidade. O equipamento tem todos os dados inseridos com relação à distância dos pontos, o trajeto que o veículo percorre, e também os pontos de parada, além do tempo de viagem. A tabela corrida, a tabela de horário que tem que cumprir para o usuário. Com isso, o sistema mostra toda a coordenada do veículo, trazendo para o nosso sistema a localização exata. Para quem não tem smartphone, a Indurb disponibiliza um serviço de consulta por telefone. Pelo número 14 4009 1740, o usuário confere quanto tempo falta para o ônibus chegar no ponto onde está. O serviço funciona todos os dias, das 6 da manhã até as 10 horas da noite. O Nesp Notícias quer saber a sua opinião sobre a Copa do Mundo. O que mais surpreendeu você até agora? A falta de grandes manifestações, a organização do evento, o avanço para a segunda fase de seleções menos tradicionais, o nível dos jogos ou nada te surpreendeu? Você pode participar acessando o nosso site ou então pelo aplicativo de interatividade para TV digital. Se você nos assiste pelo canal 46.1, vê um ícone de interatividade aí na sua tela. Clique com o controle remoto e, além de participar da nossa enquete, tem acesso a conteúdos extras. A gente faz agora mais um rápido intervalo e, na sequência, tem a agenda cultural. Não saia daí que o Nesp Notícias volta já.
E mesmo com os nervos à flor da pele por causa do Jogo do Brasil, a gente arruma uma brechinha para programar o fim de semana em Bauru com o William Polivério. Boa tarde, Will. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente. Se é que a gente sobrevive a mais um sufoco, né, Larissa? Eu, pessoalmente, ainda tô angustiado por causa do jogo de sábado. Não precisava ter sido tão difícil, né? Mas essa Copa não tá sendo moleza pra ninguém não, viu, William? Pra ninguém. Larissa, falando agora sobre esse fim de semana, a gente começa a nossa agenda de hoje falando das estreias de cinema. Há algumas semanas a gente disse aqui no Nesp Notícias que começava o que é chamado de temporada de verão americano, que é aquela época do ano em que chegam aos cinemas os filmes mais comerciais, né, com grandes orçamentos, cheio de efeitos especiais. Só que olhando as estreias agora desse fim de semana, a gente só pode chegar a 3 conclusões, e pelo menos são as 3 conclusões a que eu chego. Ou a temporada desse ano está muito fraca, ou então os estúdios, por causa da Copa do Mundo, resolveram postergar um pouquinho as estreias e a Copa acabou matando um pouquinho o cinema nesse período, ou então as distribuidoras simplesmente esqueceram da gente aqui em Bauru, viu? Ou é um pouquinho de cada uma dessas. Ou um pouquinho, as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Porque se a gente olhar as 3 estreias que chegam aqui nesse fim de semana, nenhuma delas é um grande filme e também não parece muito atrativa, tá bem fraco, viu? Só que mesmo assim eu trouxe aqui pra gente no Nesp Notícias um pouquinho de cada um desses 3 trechos, porque daí você em casa pode assistir e tirar suas próprias conclusões, né? Muito mais fácil assim. Começando então com a animação Kumba, que conta a história de uma zebra que nasce com apenas metade das listras do corpo e aí sai pela savana em uma grande aventura para vencer essa diferença. O grande atrativo do filme é que a dublagem é feita pela apresentadora Sabrina Sato e pelo comediante Marco Luque. Mas, convenhamos, né? Quando um filme precisa se apoiar nesse tipo de artifício, ainda mais na popularidade da Sabrina, que nem é conhecida pelos dotes de interpretação, é pra gente ficar com os 2 olhos bem abertos, né? Então, olha só o trecho do trailer. As listras no Lago Mágico. Eu tava indo pro lado certo. Quer dizer que pode levar a gente pra um lago? Aham! Que bicho é esse? É o chupacabra das zebras. Algum problema em ser diferente? Kumba está em cartaz no Bauru Shopping e no Shopping Nações, apenas em cópias dubladas. A classificação indicativa é livre. Na área das comédias, a estreia da vez é o filme Não Aceitamos Devoluções. Ele conta a história do mexicano Valentim, um pai solteiro que faz o possível para cuidar da filha e para suprir a ausência da mãe. Só que um dia a mãe reaparece e ameaça levar a menina embora com ela. Pelo trailer parece um amontoado de vários clichês do gênero, viu? E risada mesmo, que é bom, tá em falta. Já viene mi mamá! Já viene mi mamá! He's the bravest guy on earth. ¿Por qué me la quieres quitar? Porque es mi hija. Quiero vivir contigo toda la vida. Não Aceitamos Devoluções está em cartaz apenas no Shopping Nações, em cópia legendada. A classificação indicativa é 14 anos. E encerrando as estreias desse fim de semana, tem o terror O Espelho. Nele, a gente acompanha a história de 2 irmãos que acreditam que o espelho de casa é amaldiçoado e por isso precisam achar um jeito de quebrar essa maldição. Não precisa dizer mais nada, né? My name is Kaylee Ann Russell. The purpose of today's experiment is to prove that the object behind me is responsible for at least 45 deaths in the 4 centuries of its recorded existence. We were just kids. We made up a scary story so we wouldn't have to accept the fact that our father was a sick man who killed our... Mom? O Espelho também está em cartaz apenas no Shopping Nações, em cópia legendada. A classificação indicativa é 14 anos. William, hoje você está bem crítico, e bem que você falou que as opções não eram animadoras. Não eram, Larissa, e a gente tem que ser um pouquinho crítico nessas horas, né? Trailer faz parte do marketing do filme, ele tem a função de levar a gente para dentro da sala de cinema. Muitas vezes a gente vai ver um filme porque o trailer é muito bom, né? Arrebata a gente. Arrebata a gente e no final o filme
nem é tudo isso. Agora imagina quando o trailer já não é aquelas mil maravilhas, né? Não dá nem pra gente se empolgar, né? Tá certo, pelo jeito a saída para os fãs de cinema neste fim de semana é ver Os Miseráveis no Sesc, né? Sim, é uma dica, Larissa, que eu pelo menos indico, só que mesmo assim também só se o pessoal em casa for muito fã de musicais. E por que eu digo isso? Porque o filme ele tem quase 3 horas de duração, ele é cantado do começo ao fim, todas as falas são cantadas, então assim, não tem 1 minuto de respiro no filme, viu? Pra quem não gosta é cansativo, né? Sim, pra quem não gosta é cansativo, mas pra quem gosta, Larissa, é um programão. Eu tenho certeza que quem topar essa dica nossa não vai se arrepender, porque Os Miseráveis têm uma reconstituição de época sensacional. Os atores, eles cantaram de verdade na gravação das cenas, então todas as cenas são muito emotivas. O filme é muito grandioso, ganhou 3 Oscars no ano passado, então com certeza é um filme que vale a pena a gente conferir sim, viu? Muito bem feito e o melhor, a opção é de graça, né? Sim, o melhor de tudo é que é de graça, que ainda é mais fácil da gente conferir, né? Então, para você em casa, fica a dica Os Miseráveis, hoje, às 7h30 da noite, no Sesc. Ainda falando do Sesc, tem opção para quem gosta de música brasileira da década de 70. Sim. No show, o baixista e compositor Felipe Cortez mistura a sonoridade dessa época com a linguagem do jazz para falar sobre a poesia do cotidiano. Sim, Larissa, o Felipe ele estudou música no Conservatório de Tatuí e depois ele foi estudar música em São Carlos, até aqui pertinho até, né? Hoje em dia ele divide a vida artística com a carreira de professor de música, ele passa um pouquinho do que ele conhece pra frente, bacana, né? Muito bom. Muito bacana. Eu separei aqui pra gente um trecho da música Pé, ouve só. Mas se o dia estiver bom e a gente estiver no mato tendo essa sensação, eu também não calço meu sapato. Que bom que eu tenho você, que bom que você tem a mim. Só não me peça pra calçar sapato. Que bom que eu tenho você, que bom que você é assim. Porque eu também não calço meu sapato. O show do Felipe Cortez é no domingo à tarde, a partir das 4 horas, no Sesc. A entrada é de graça. E como nossa última dica de hoje, tem uma banda que vai deixar você em casa cantarolando uma música que ficou, né, William, por muito tempo na cabeça do internauta brasileiro. Neste fim de semana, Bauru recebe mais uma vez a banda mais bonita da cidade. Quem não lembra? Quem não lembra, né? Eles já lançaram, Larissa, um disco de inéditas com 12 músicas, só que não adianta, né? Até hoje, toda vez que a gente fala na banda mais bonita da cidade, a primeira coisa que a gente pensa é na música Oração, que se tornou ali um verdadeiro viral na internet em 2011, um mantra, e que mesmo hoje, 3 anos depois, essa música ainda fica na cabeça da gente, viu? Então, se você aí de casa já esqueceu a Oração, a gente faz o favor de te lembrar da música. Olha, a gente aqui no Unesp Notícias está até pensando em fazer um bolão para adivinhar quantas vezes a banda vai tocar essa música aqui em Bauru. A banda mais bonita da cidade se apresenta no domingo no Jack Music Pub, a partir das 5 horas da tarde. Os ingressos custam entre 15 e 20 reais. Na primeira vez que eles vieram, eles abriram o show e encerraram com a música, viu, William? Sim, tem que tocar pelo menos 2 músicas. É a Ana Júlia deles, né, Larissa? Tá certo. Muito obrigada pelas dicas. Eu te espero na semana que vem, então, com mais opções para animar o nosso fim de semana. Semana que vem estarei de volta e, se Deus quiser, com o Brasil na final, né, Larissa? Nossa, já pensou? Tomara. Tomara. Um bom fim de semana para você e para você de casa também. Para você também. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao vivo, às 5h30 da tarde. Um bom fim de semana para você. Tchau! Put your flags up in the sky, put them in the sky. Ain't got no side to side, side to side. So